Aleluia. Salmo capítulo 3, nós vamos ler o verso 1. O tema da nossa mensagem hoje é o lado bom de ter um inimigo. O lado bom de ter um inimigo. A Bíblia diz assim: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São numerosos os que se levantam contra mim. Se você quiser me encontrar uma segunda-feira, você sabe que segunda-feira é folga de pizzaiolo, cabeleireiro e pastor, não é? Pizzaiolo, cabeleireiro e pastor, tira folga de segunda. Você vai me encontrar provavelmente no shopping à tarde, com alguns amigos pastores. Gente que eu me reúno semanalmente para bater papo, jogar conversa fora, para falar dos planos, para falar dos temores, para conversar sobre as frustrações. Como é bom a gente ter amigo, como é bom a gente poder ter pessoas do nosso lado que a gente compartilha a vida, compartilha as dificuldades. Você sabe, os amigos nos ajudam. Quantos aqui já foram ajudados por um amigo? Me lembro certa vez eu fui inventar de orar no monte. Choveu. Meu carro atolou, devia ter ficado em casa. Deus ouve oração em casa também. Mas eu quis dar uma de crente, fui orar no monte, meu carro atolou meia-noite. E eu nunca me esqueço de uma cena, eu me liguei para um amigo, eu pastoreava em Rio Claro ainda, ele levou uma van que ele tinha e nós amarramos com corda, e eu nunca me lembro de uma cena, ele, 1:45 da manhã, de cueca, encharcado de lama, tentando rebocar o meu carro. Só um amigo faz isso. Só um amigo faz isso. Os amigos nos ajudam, os amigos nos compreendem, os amigos aceitam as nossas falhas. Quem aqui tem um amigo mala sem alça? Se aguenta ele. Por quê? O amor cobre multidão de pecados. Os nossos amigos aceitam as nossas falhas. Os nossos amigos nos presenteiam. Não é verdade? Quem aqui nunca ganhou um jantar de um amigo? Um presente? Um café? A Bíblia exalta a amizade. Salomão, em Provérbios capítulo 17, verso 17, diz que o amigo dedica sincero amor em todos os momentos e é um irmão querido na hora da adversidade. Olha só o que Salomão está falando. Um amigo é tão importante em todos os momentos, mas nos momentos mais difíceis, ele é mais que um amigo. Ele se torna um irmão, alguém mais próximo, um companheiro. Jesus, em determinado momento do seu ministério, em João 15:15, ele chama os discípulos e diz: olha, eu não vos chamo mais de servos, eu vos chamo de amigos. Jesus era alguém que, por onde passava, ele fazia amigos, ele celebrava a amizade. Amigos são presentes de Deus, mas você sabe, nada nos torna mais fortes do que um inimigo. Amigo é bom, amigo é gostoso, amigo é preciso, amigo é necessário, mas nada tem o poder de nos fortalecer mais do que um inimigo. Os amigos nos consolam, os inimigos nos fazem lutar. Os amigos nos dão lenço, os inimigos nos obrigam a pegar em armas. Os amigos nos confortam, os nossos inimigos nos esticam. Se você olhar para trás, você vai reconhecer que os professores que conseguiram extrair o melhor que havia em você foram quais professores? Aqueles bem legais? Era aquele professor que você detestava. Só eu aqui detestava alguns professores ou não? Porque às vezes eu olho na igreja e parece que todo mundo é santo, né? Todo mundo é crente, é só eu que não presto. Sabe aquele professor que, se você for mais comedido, você fala: oh, meu Deus, abençoa ele, promove que ele vai dar aula na universidade, em outro lugar, em Harvard.
Cambridge, mais longe de mim. Se você não for tão crente, fala, meu Deus, salva e leva ele. Salva ele e leva para a glória. Mas certamente os melhores professores que você teve foram aqueles que se atrasava um trabalho, você tomava uma dura. Você, por um momento, se distraía, ele chegava junto em você. Quem foram seus melhores chefes? Aquela pessoa que talvez foi um divisor de águas na sua carreira profissional, que te tirou de um patamar e te colocou em outro. Foi o legalzão? Foi aquele que um dia você chegou atrasado e ele disse, que isso, pai? É nós, estamos juntos, tá maluco? Isso acontece? Ou é aquele que quando você atrasava, ele chegava com os 2 pés no seu peito, te cobrando, você batia a sua meta, ele falava, isso não foi mais que sua obrigação, não, mês seguinte a meta aumentava. Falava, esse cara quer me matar, mas mês após mês, semana após semana, você ia crescendo, se fortalecendo, fortalecendo o seu caráter, sua vida. São os nossos adversários que nos fazem crescer. E eu queria deixar hoje, baseado nessa fala de Davi. Davi é um homem de batalhas. E ele chega um momento na sua vida, ele já é rei aqui, ele diz, olha, eu enfrentei inimigos a vida inteira, mas eu cheguei num ponto agora que eles têm crescido muito. Muitos são os meus adversários. O que é que esse fato, o que é que essa conversa de ter um inimigo, ter um adversário, pode nos ensinar? Eu anotei 3 coisas, serei rápido, objetivo, direto, para orarmos hoje. A primeira delas é que inimigos são oportunidades de promoção. Eu quero que você repita isso comigo. Diga assim, inimigos são oportunidades de promoção. Quando você pensa na vida de Davi, automaticamente vem alguém na sua cabeça. Davi e Golias. É curioso você lembrar que Davi tinha um grande amigo. Um amigo mais chegado que um irmão. 1 Samuel capítulo 18 diz que a amizade de Davi com ele era tão grande que a alma de um se apegou à alma de outro. Eles se amavam intensamente, a ponto do amigo de Davi dar a própria armadura dele para Davi. É um cara que livrou Davi de diversas enrascadas, ajudou Davi em momentos dificílimos da vida dele, mas é curioso que se você não tiver muita familiaridade com a Bíblia, você não faça nem ideia de quem eu estou falando. Porque Davi não é conhecido por ter como grande amigo Jonatas, filho de Saul, rei, mas Davi é conhecido por ter como seu adversário Golias. Porque quem promoveu Davi não foi Jonatas. Quem promoveu Davi foi Golias. Quem tirou Davi de um patamar de ostracismo, de desconhecimento, de ser preterido por sua própria família e o colocou num patamar de ser um herói nacional, foi o fato dele ter enfrentado o gigante Golias. Você vai ver que cada inimigo que Davi enfrenta é um degrau que ele sobe para mais perto da sua promoção. Ele enfrenta um leão, depois ele enfrenta um urso, depois ele enfrenta um gigante, daqui a pouco ele enfrenta um rei e todo o seu exército atrás dele, por mais de uma década, e ele chega nesse ponto aqui, ele diz, Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. Cada adversário coloca Davi mais perto, mais próximo do plano de Deus para a sua vida. Eu gostaria que você, em nome de Jesus, saísse daqui agradecendo a Deus por cada adversidade que é colocada diante de você, por cada inimigo que aparece diante de você, porque isso nada mais é do que um degrau para você ser promovido, para você ser colocado em outro patamar, para você crescer como pessoa. Segunda coisa, o tamanho do teu inimigo aponta para o tamanho do teu futuro. Quero que você repita isso para alguém pertinho de você. Diga assim, o tamanho do teu inimigo
aponta para o tamanho do teu futuro. Grande inimigo, grande futuro. Grande luta, grande vitória. Sempre que você encarar um adversário grande, escute isso, é um vislumbre do lugar onde você vai chegar. É um vislumbre do plano de Deus, do propósito de Deus para a sua vida. Quando em Números capítulo 13, os espias vão olhar a terra que Deus havia prometido, você se lembra, Moisés envia 12 espias, eles voltam com um relatório, e o relatório deles é corroborando aquilo que Deus havia falado. Eles voltam dizendo o seguinte: verdadeiramente mana, leite e mel. A terra que Deus falou para os nossos pais lá atrás, a terra que nos fora prometida lá atrás, de fato é essa, mana, leite e mel, é uma terra maravilhosa, este é o fruto da terra. Em Israel é muito comum, você já deve ter visto algumas figuras e imagens de 2 homens carregando um cacho de uva numa vara, já viu? É Josué e Calebe, 2 desses espias, um cacho de uva gigantesco, a terra era extraordinária, mas junto com o relatório de uma terra extraordinária, vem também o relatório de um inimigo extraordinário. Eles chegam e dizem o seguinte: o povo que vimos nela são homens de grande estatura. A terra é boa, a terra é maravilhosa, a promessa de Deus é espetacular, só que tem o seguinte: protegendo essa terra estão gigantes, homens de grande estatura. Agora, o que é que eles esperavam, hein? Que para guardar uma terra daquela, tivesse o quê? A família do Nelson Ned cuidando como guarda? Uma tribo de pigmeu? Ali, com arco e flecha, com estilingue, com pedrinha? Não! Tinha um exército forte, cidades bem estruturadas, armadas, como Jericó, por exemplo, com uma muralha, com um exército preparado. Você nunca vai ver um barraco de tábua com cerca elétrica, cachorro, filmadora, com motoqueiro subiano para olhar, gente. Por quê? Porque não tem nada de valor lá dentro. Mas quando você vê uma mansão que tem lá dentro carros caríssimos, joias caríssimas, obras de arte, o que é que o cara bota? Alguém para proteger. O fato de você ter resistência, o fato de você enfrentar grandes adversários, é só um vislumbre, um sinal do que te espera para além desse inimigo, para além desse adversário. Ninguém protege aquilo que não tem valor. Você não vai ver nas latas de lixo aqui da Praça José Bonifácio um guarda, para você não mexer no lixo. Você vai ver um segurança na porta de cada agência bancária, porque o que tem lá dentro tem valor, então tem resistência. O grau de resistência que você está enfrentando hoje é uma pista daquilo que está por vir. Será que tem alguém aqui enfrentando grandes resistências? Se prepare para enfrentar um grande futuro. Se prepare para tomar posse de uma grande promessa em nome de Jesus. Por que é que o Ronaldo é conhecido como fenômeno? É óbvio, fez um monte de gol, jogou nos melhores times do mundo, mas você se lembra que em determinado momento da carreira do Ronaldo, aliás, no melhor momento da carreira do Ronaldo, lembra daquela cena, ele jogando pela Inter de Milão, joelhos simplesmente sai do lugar, os especialistas se levantam, a imprensa se levanta, dizendo: esse cara nunca mais vai ser o mesmo, ele nunca mais vai jogar bola. Em menos de um ano depois, ele está dando uma Copa do Mundo para o Brasil, artilheiro da Copa, eleito o melhor do mundo. A adversidade não o parou, é por isso que ele chegou onde ele chegou. As suas adversidades, os seus inimigos
são somente uma pista daquilo que estava por vir. Olha só, você sabe, ninguém teve um ministério mais extraordinário que Jesus. Milagres, ensino maravilhoso, sua morte, sua ressurreição na cruz do Calvário, sua presença com os discípulos. E quando Jesus vai começar o seu ministério, ele enfrenta uma resistência muito grande. Você se lembra? Ele sai das águas do Jordão e ele vai para o deserto para ser tentado por quem, gente? Por Pombagira? Pelo Preto Velho? Por Maria Padilha? Sete Saia? Por um demônio qualquer? Quem é que enfrenta Jesus no deserto, gente? Qual é o adversário dele? O próprio chifrudo. O capeta mesmo. Carne e osso. A Bíblia diz que o diabo. Por quê? Porque aquilo que estava para além daquele adversário era extraordinário. Precisava um inimigo extraordinário. Depois de Jesus, qual foi o homem, o ser humano, que mais contribuiu para a história da igreja? Paulo. Escreveu metade do Novo Testamento. Abriu igreja. Paulo abriu igreja na casa de César. Já parou para pensar uma coisa dessa? César, o imperador, era tido como Deus por seus subordinados. Aonde Paulo ia, milagres aconteciam. Paulo orava pelas pessoas, elas eram curadas. Paulo teve um ministério extraordinário. Mas depois de Jesus, qual foi o homem que teve a maior resistência ministerial? Paulo também. Suas adversidades, olha só, abra sua Bíblia comigo em 2 Coríntios 11, para você ver. 2 Coríntios 11, a partir do verso 22. Hoje, esse homem tem nome de estado, de cidade, de drogaria e de um time de futebol que vai cair para a segunda divisão. Diga para quem está do seu lado aí, diga, vai cair, vai cair. Profetiza aí. Bate na madeira, faz o que quiser aí. Há poder nas minhas palavras, eu creio. 2 Coríntios 11, a partir do 22, diz assim: são hebreus, também eu. São israelitas, também eu. São descendência de Abraão, também eu. São ministro de Cristo, falo como fora de mim, eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites sem medidas, em perigos de morte muitas vezes, 5 vezes recebi dos judeus 40 de açoites menos 1. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio, em nudez, além das coisas exteriores, ao que pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Eu canso só de ler. Só de ler dói minhas costas. Quanta dificuldade. Mas um homem de Deus não é conhecido por seus troféus, um homem de Deus é conhecido por suas cicatrizes. Sinal de que uma dor existiu, de que uma batalha aconteceu, mas ela foi superada. Ela foi vencida. Esse mesmo apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 15, 9, ele diz, olha, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu. Será que tem alguém aqui desejoso de uma porta grande e oportuna? Mas segura agora o resto do versículo para você falar amém. E há muitos adversários. Você quer uma porta grande e oportuna, sem adversário? O tamanho do adversário
é um vislumbre do tamanho da oportunidade, do que está para além dessa adversidade. Você vai ver, por exemplo, que quando Deus cria Adão e Eva, o ápice da criação não é um cachorro, um gato, uma calopsita, hein? O ápice da criação é o ser humano, é o homem. Deus botou a mão na massa. Diz, façamos o homem, a nossa imagem, a nossa semelhança. Soprou vida, a vida de Deus entrou dentro do homem. Disse para esse homem, domine, cuide do jardim, frutifique e tal, seja uma bênção. Primeira resistência que o homem enfrenta. O diabo, ele precisa usar alguém para acabar com o homem. Não tem outro ser humano. Ele vai usar o quê? Um animal. Qual animal Satanás vai usar, gente? Uma lebre? Uma coruja? Um coelho? Um pardal? Qual é animal? Gênesis 3:1 diz, mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos. O diabo vai usar o animal mais sagaz. Isso era só um vislumbre. Isso era só uma ideia. Isso era só um sinal daquilo que estaria por vir. Se você tem enfrentado grandes inimigos, se prepare para grandes conquistas. Se prepare para grandes vitórias em nome de Jesus. E terceiro e último lugar, não peça livramento dos inimigos. Peça coragem para enfrentá-los. Você pode repetir isso? Eu sei que é difícil repetir. Tem final de ano, o pessoal está cansado de lutar, tá ou não? Quem aqui tem uns leãozinhos para amanhã? Amarradinho, uma manada, Não peça livramento dos inimigos. Peça coragem para enfrentá-los. Deus muitas vezes não alivia a nossa luta, mas certamente Ele nos torna mais fortes na batalha. Sabe quando Josué foi substituir Moisés? Você se lembra do texto? Substituir Moisés não devia ser brinquedo, hein? Homem bate na pedra, sai água. Homem encosta no rio, sangue. Homem estende o cajado, o mar abre. Homem ora, cai pão do céu. Dá para competir com um homem desse ou não? Eu que não queria substituir um homem desse. E agora eles estão entrando numa terra que tem gigantes. Essa mesma terra que eu citei. Aliás, um dos homens que trouxeram aquele relatório é Josué, mas Josué estava olhando de uma perspectiva positiva, diferentemente dos outros 10. Ele e Calebe olham para aquela dificuldade como uma oportunidade. E a Bíblia diz então que Deus vai falar com Josué que tem um pepino para resolver, um abacaxi para descascar. E o que é que Deus fala para Josué, gente? Acalma o teu coração, que eu já livrei tudo, que eu estou cuidando. O que é que Deus fala para Josué 3 vezes? Ser forte e muito corajoso. Tem uma batalha, cara. Tem uma luta. Não é opcional. Não é se você quiser ou não. Não é se você orar ou não. Não é se você jejuar ou não. Vai ter uma guerra. E sabe, irmãos, às vezes muitas pessoas têm dificuldade de ouvir isso porque entram num ambiente religioso, procuram uma igreja para se verem livres de uma luta. Você errou o pé. Se alguém te convidou, te enganaram, verdade, de coração, estou falando aqui, talvez você nem volte mais aqui, tem problema. Mas, cara, se alguém falou, não, vamos para lá, cara, que, nossa, olha, a vida melhora, é tranquilo, é sossegado. Quando você aceita Cristo e nasce de novo, automaticamente você se alistou para uma guerra, para uma batalha. Ai, não, Aquiles, eu não quero. Azar é seu, está na guerra sem querer. Não tem como é que vai, vou querer, não vou. É serviço militar obrigatório.
Tinha duas coisas que eu orava sempre quando adolescente, para Deus me livrar do tiro de guerra e de ter dente do siso. Do tiro de guerra ele me livrou, do dente do siso não. E eu estou sentindo que está nascendo mais um agora. O sangue de Jesus tem poder, Senhor. Não tem jeito, tem batalhas que a gente vai ter que cair para dentro e a gente precisa ser forte e corajoso. Deus disse para Josué, tão somente... Quer dizer, talvez você não tenha o poder bélico que gostaria, talvez você não tenha as condições que gostaria, podem te faltar muitas coisas, mas tem duas coisas que não pode faltar, Josué, força e coragem. Tem que ir para a batalha com coragem, não temas, não te espantes, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo, eu não te deixarei, eu jamais te desampararei. Quando Paulo vai escrever sua última carta, ele escreve para o seu principal discípulo, que ele não chama nem de discípulo, ele chama de filho na fé, Timóteo. Agora, substituir Moisés não era brinquedo e substituir Paulo. Misericórdia também, tá doido? Uma vez ele estava pregando, um cara caiu da janela. Desde que a igreja tem uns crentes que dormem no culto, né? Tem ou não? Sempre tem uns crentes que dormem, eu não sei, em vez de dormir em casa, colchão, eles vêm para a igreja, dormem na presença de Deus, eles falam, não, eu descanso na presença do Senhor, a bênção. Só que tinha um problema, o cara estava na janela dormindo, e era no segundo andar, o nome do irmãozinho era Eutico. E diz que Paulo era o seguinte, ele era bom para escrever, mas a mensagem dele não era muito, ele não era um cara muito comunicativo, e ele era longo. Porque tem mensagem que é ruim, mas é curta. Mas tem mensagem que é ruim e é longa, não tem? Tem essa não? Às vezes quando você vai tomar uma injeção, por exemplo, o que a enfermeira fala para você? É só uma picadinha, mas é rapidinha. Uma picadinha de formiga. Agora, isso é aquela dor prolongada. Paulo era desses, que era uma fala que não acabava. O cara já também estava para lá de Bagdá, caiu. Paulo chegou e falou, irmão, só um segundinho, tal, foi lá, desceu, deu um abraço no defunto, o defunto ressuscitou. Ele voltou, continuou pregando até o amanhecer. Mas depois de uma ressurreição, pode, não pode? Alguém, não é? E daí agora Paulo está passando bastão, ele falou, eu estou perto de morrer, o tempo da minha partida é chegado, e ele escreve uma carta para Timóteo. Acontece que Timóteo é limitado, é jovem, tem sérios problemas de saúde, é tímido, e Paulo o tempo inteiro tem que ficar, entendeu? Ninguém despreze a sua mocidade e tal, e botando gás no cara. Paulo não chega para Timóteo, porque Paulo teve um ministério doloroso, apanhava, falsos irmãos, gente querendo puxar o tapete dele, questionando o seu apostolado. Ele não escreve para Timóteo dizendo, Timóteo, a coisa é dura mesmo, esses crentes, cuidado. Não. Ele escreve para Timóteo dizendo o seguinte, Deus não te deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Em outras palavras, Paulo estava dizendo para Timóteo, Timóteo, não tenha medo, não seja covarde, tenha coragem, o espírito que Deus te deu é um espírito de poder. Eu gosto do texto onde Paulo ia fazer uma viagem para Roma, e eu não sei você, mas eu gostaria de conhecer Roma. Alguém que gostaria? Não, deve ser lindo. Os amigos que já foram dizem que é maravilhoso. Mas essa viagem aqui eu não queria fazer, não. Depois você lê Atos 26, 27, 28, tempestade, navio afunda, ele está preso, os caras querem matar ele, a serpente sai da fogueira e pica ele. Lembra disso ou não? Olha, minha avó, antes de converter, queria levar Paulo numa benzedeira, né, vó? Falar que urucubaca é essa? Meu Deus do céu, o que é que nós vamos fazer? Tudo na vida do cara dá errado. Mas antes dele viajar, a Bíblia diz que Jesus aparece para ele. Se coloca do lado dele.
E o Senhor só fala uma coisa para Paulo, sabe o que é? Coragem. Atos capítulo 23, verso 11. Coragem. Do mesmo jeito que você testemunhou em Jerusalém, importa que você testemunhe também em Roma. O Senhor não apareceu falando para ele o seguinte: Paulo, estarei te livrando das tempestades. Paulo, estarei fazendo com que as pessoas te ouçam. Paulo isso, Paulo aquilo. Não! O Senhor disse: Paulo, tenha coragem. Tenha coragem. Quando Jesus foi passar o bastão para os discípulos, que também estavam enfrentando uma barra, hein? Substituir só Jesus agora, só. Os 11. E Jesus os chama para uma reunião, antes de fazer a oração sacerdotal, ainda Judas está com eles. Jesus diz para os discípulos: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Em nenhum momento Jesus diz: eu vou estar livrando vocês das aflições. Não, ele diz: vocês vão ter. Você queria receber uma profecia dessa? Hã? A gente gosta de profecia boa, não gosta? Levanta as mãos aí. Tá, o Senhor está abrindo uma porta, vem um vento favorável. Ai, eu sou o primeiro a tomar posse, eu boto a mão na minha cabeça. Mas essa é uma profecia de Jesus: no mundo tereis aflições. Ele fala: não vai ter jeito, é inevitável, isso vai acontecer, vocês querendo ou não. Mas tem o seguinte: mude sua disposição emocional. Tenha coragem, tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. C.S. Lewis disse o seguinte: se você está à procura de uma religião que te deixe confortável, definitivamente eu não aconselharia o cristianismo. Eu vou repetir. Se você, agora é para, lembra que eu falei que talvez algumas pessoas não voltem? Agora essa aqui é para lacrar o caixão mesmo. Se você está à procura de uma religião que o deixe confortável, definitivamente eu não aconselharia o cristianismo. Sabe por quê? Porque muitas vezes Deus não nos livra dos nossos inimigos. Sabe por quê? Por um simples fato: é através do seu inimigo que você vai ser promovido. É através da sua adversidade que você vai ser colocado num próximo patamar, num próximo nível. Então Ele permite que isso aconteça. Mas Ele te diz: seja forte, seja corajoso, não tenha medo. E antes de você sair daqui pronto para arrumar briga, confusão com todo mundo, doido para arrumar um adversário, eu quero terminar lendo o que Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 6, no verso 12. Porque talvez alguém aqui diga o seguinte: então é para ter inimigo? É para hoje. Não. Paulo escreveu o seguinte, Efésios capítulo 6, verso 12. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. O que é que a Bíblia está nos ensinando, gente? Que os nossos inimigos não são pessoas. Seu inimigo não é sua sogra, não, viu? Seu inimigo não é seu cunhado, seu patrão, seu funcionário, cara da empresa que está querendo puxar seu tapete. A nossa guerra não é contra pessoas, nós lutamos contra espíritos. A nossa guerra é espiritual, logo as nossas armas também são o quê? Espirituais. Então eu gostaria que você saísse daqui hoje mais munido de armas espirituais. Capacete da salvação, couraça da justiça, cinturão da verdade, as sandálias da preparação do evangelho da paz, o escudo da fé e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Eu
honestamente gostaria de, como pastor, chegar para você e talvez dizer o seguinte hoje: suas lutas acabaram. Mas eu quero dizer para você que não. Que vai ter luta sim. Que vai ter adversário sim. Mas que você pode olhar isso por um outro prisma, de uma outra perspectiva, de uma perspectiva positiva. Quando a luta aparecer, você diz: Deus está querendo me colocar num outro nível. Quando a luta aumentar, você diz o seguinte: é porque o meu futuro vai ser grande demais. Quando a luta se tornar intensa e o medo quiser bater no seu coração, você diz: eu vou ser forte, vou ser corajoso, porque maior é o que está comigo do que aquele que está no mundo. Eu queria que você ficasse de pé para nós orarmos juntos hoje à noite.